Em um hospital particular, Letícia aperta sua filha de 4 anos contra o peito, enquanto a menina convulsiona nos braços dela. A recepcionista olha com desprezo e chama o segurança para expulsar as duas, porque Letícia não tem dinheiro para pagar o atendimento. Isabela está morrendo ali na porta do hospital, enquanto pessoas ricas desviam o olhar com nojo da mulher suja de faxineira. O que ninguém percebe é que o dono da rede hospitalar acaba de entrar no saguão e está vendo tudo. O que ele faz deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que toda vida tem valor independente da conta bancária, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O relógio na parede da recepção marcava 7 da noite quando Letícia atravessou as portas automáticas do Hospital Santa Cruz com sua filha nos braços. Isabela, de apenas 4 anos, tremia violentamente, os olhos revirados, a boca espumando enquanto convulsões sacudiam seu corpinho frágil. A febre havia começado pela manhã, mas em questão de horas havia se transformado em algo aterrorizante. Letícia correu até o balcão de recepção, seu uniforme de faxineira ainda sujo do trabalho do dia, os cabelos presos em um coque bagunçado, o rosto marcado pelo pânico de uma mãe que via sua filha à beira da morte. Por favor, minha filha está passando muito mal. Ela está com convulsões. Precisa de um médico agora. A recepcionista, uma mulher de unhas perfeitamente feitas e expressão gelada, mal levantou os olhos da tela do computador. A senhora tem plano de saúde? Letícia sentiu o coração afundar. Não, mas por favor, ela está morrendo. Olha para ela, pelo amor de Deus. A mulher finalmente olhou, mas em seus olhos havia apenas desprezo e indiferença. Sem plano de saúde ou pagamento adiantado, não há atendimento. A política do hospital é clara. Precisamos de pelo menos R$2.000 de entrada para casos de emergência particulares. R$2.000. O valor ecoou na mente de Letícia como uma sentença de morte. Era quase todo o seu salário do mês. Ela não tinha como ter. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu trabalho. Eu juro que pago depois. Por favor, só examina ela. Ela pode morrer. Algumas pessoas na sala de espera começaram a olhar. Um homem de terno desviou o olhar com nojo, como se a pobreza fosse contagiosa. Uma mulher idosa cobriu o nariz com um lenço perfumado, afastando-se como se Letícia carregasse alguma praga. A recepcionista suspirou com impaciência e fez um sinal para o segurança. Seu Ademir, por favor, acompanhe essa senhora até a saída. Aqui não é posto de saúde. O segurança, um homem grande de expressão dura, se aproximou. A senhora precisa sair. Tem o hospital municipal a 3 quilômetros daqui. Lá atendem sem pagamento. Letícia recuou, apertando Isabela contra o peito. A menina estava cada vez mais fraca, os tremores diminuindo de uma forma que apavorava ainda mais que as convulsões. 3 quilômetros. Com a filha naquele estado, ela não chegaria viva. Eu imploro. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu faço faxina aqui perto, em escritórios, em casas. Conheço gente que pode dar referência. Eu pago. Eu juro que pago. Mas salva minha filha primeiro. A recepcionista revirou os olhos. Todo mundo diz isso. E depois desaparece. Não é pessoal, mas são as regras. O hospital é particular, não é caridade. Foi nesse momento que as portas principais se abriram e um homem entrou. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno italiano impecável, uma presença que fazia as pessoas automaticamente se endireitarem. 2 assistentes o seguiam carregando pastas e tablets. O tempo pareceu parar. Letícia virou o rosto instintivamente, mas era tarde. Os olhos do homem já haviam encontrado os dela. Eduardo Mendes congelou no meio do lobby, a pasta caindo de sua mão e batendo no chão de mármore com um som seco que ecoou pelo silêncio súbito. Letícia, ele sussurrou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Mas antes de qualquer coisa acontecer, de qualquer palavra ser dita, deixa eu te perguntar uma coisa. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você já teve que escolher entre seu orgulho e a vida de alguém que ama? Já passou por uma situação onde o dinheiro foi a diferença entre vida e morte? Me conta sua história, porque o que vai acontecer agora
Vai mexer com cada fibra do seu coração. Eduardo atravessou o lobby em passadas largas, a voz saindo em um trovão de autoridade que fez todos na sala se encolherem. Alguém me explica agora por que essa mulher e essa criança estão sendo expulsas do meu hospital. A recepcionista empalideceu instantaneamente, reconhecendo o dono da rede hospitalar Santa Cruz, o homem cujo nome estava em placas douradas por todo o prédio. Senhor Mendes, eu só estava seguindo o protocolo. Ela não tem como pagar. Protocolo? A voz dele estava trêmula de fúria contida. O protocolo é recusar atendimento a uma criança em convulsão? O protocolo é deixar uma paciente morrer na porta? Ele se virou para os assistentes que o acompanhavam, agora também pálidos. Chamem o melhor pediatra que tiver de plantão. Agora. UTI pediátrica, equipe completa, exames, tudo o que for necessário. E eu quero essa criança sendo atendida em menos de 2 minutos, ou todos vocês estarão procurando emprego amanhã. A recepção explodiu em movimento. Enfermeiros apareceram com uma maca. Médicos foram chamados às pressas pelos interfones. Em segundos, Isabela estava sendo levada por um corredor, cercada por uma equipe médica que se materializou do nada. Letícia tentou seguir, mas suas pernas falharam. Eduardo a segurou pelo braço, gentil mas firme. Ela vai ficar bem. Os melhores médicos que existem estão cuidando dela agora. Ela o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez em 6 anos. O rosto dele estava mais envelhecido, mais marcado. Havia rugas profundas ao redor dos olhos que ela não se lembrava. Fios brancos, onde antes havia apenas castanho. Mas eram os mesmos olhos. Os mesmos olhos que haviam a expulsado de casa quando ela tinha 19 anos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz quebrando. Porque eu nunca deveria ter deixado de fazer, ele respondeu. E havia uma dor tão profunda em sua voz que por um momento Letícia esqueceu todos os anos de mágoa. Os anos haviam sido cruéis com Letícia, de maneiras que o dinheiro de Eduardo jamais poderia entender. Ela cresceu em uma mansão no bairro mais nobre da cidade, filha única de um empresário do ramo hospitalar que construiu seu império do zero. Eduardo Mendes era um homem de princípios rígidos, valores antiquados e uma obsessão doentia por status e aparências. Letícia teve tudo que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava: liberdade de escolher seu próprio caminho. Estudou em colégios particulares caros, fez cursos de etiqueta, aprendeu 3 idiomas, frequentou os clubes certos, conheceu as pessoas certas. Seu pai tinha um plano para ela: formar-se em administração, casar-se com o filho de um sócio dele, assumir uma posição na empresa e perpetuar o Império Mendes. Mas aos 19 anos, em um dia comum de segunda-feira, tudo mudou. Ela conheceu Rodrigo. Ele era motorista de aplicativo. Pegou uma corrida dela quando seu carro havia quebrado. Tinha 23 anos. Estudava engenharia à noite enquanto trabalhava de dia. Tinha um sorriso que iluminava o mundo inteiro e sonhos que não cabiam em conta bancária nenhuma. Era gentil, engraçado, trabalhador, honesto. Era tudo que Letícia não sabia que precisava. Eles se apaixonaram com a intensidade impossível de um primeiro amor verdadeiro. Letícia escondia os encontros, as mensagens, os planos de futuro que faziam em voz baixa nos bancos da praça. Por 6 meses, viveu 2 vidas: a filha obediente durante o dia e a mulher apaixonada durante a noite, até que Eduardo descobriu. A cena ainda queimava na memória de Letícia como uma ferida aberta. Seu pai abrindo a porta do apartamento simples que Rodrigo dividia com 2 amigos, encontrando-a ali, vendo tudo que ela havia escondido se revelando de uma só vez. A discussão que se seguiu não foi apenas uma briga, foi o fim de uma era. Você está escolhendo esse ninguém em vez de mim? Eduardo havia gritado, o rosto vermelho de raiva e algo que parecia perigosamente próximo de dor. Esse motorista de aplicativo, esse rapaz sem futuro, sem família, sem nada. Eu construí um império para você e você vai jogar tudo fora por quê? Por paixãozinha de adolescente? É amor, pai. E Rodrigo tem mais dignidade e caráter no dedo mindinho que metade dos seus sócios que você tanto admira. O tapa veio tão rápido que ela nem viu. Só sentiu a dor explodindo no rosto, o gosto de sangue na boca, as lágrimas ardendo nos olhos. Então escolha, Eduardo havia dito, a voz gelada agora,
controlada, mais assustadora na calma do que na raiva. Ou você termina com esse rapaz agora, volta para casa, esquece que ele existe e continua sua vida como planejado, ou você sai pela porta e nunca mais volta. Sem dinheiro, sem herança, sem família. Você decide. Letícia havia olhado para Rodrigo parado ali, com os olhos marejados, as mãos tremendo. Ele estava pronto para abrir mão dela se fosse o melhor. Ela podia ver nos olhos dele. E foi por isso que ela escolheu. Eu escolho o amor. Eu escolho ele. Eduardo havia saído batendo a porta e Letícia nunca mais pisou em casa. Os primeiros anos foram de uma luta que ela jamais imaginou possível. Ela que nunca havia limpado o próprio quarto, que nunca havia cozinhado uma refeição, que nunca havia se preocupado com contas, de repente estava em um mundo completamente novo. Rodrigo a acolheu com todo o amor que tinha. Eles alugaram um quarto pequeno em uma pensão, dividiam o banheiro com outros inquilinos, cozinhavam em um fogareiro elétrico. Letícia arrumou emprego como atendente em uma loja, depois como garçonete, finalmente como faxineira em escritórios comerciais. Havia dignidade naquele trabalho, ela descobriu. Havia orgulho em limpar até um chão brilhar, em ver o resultado do próprio esforço, em receber o pagamento que era fruto do próprio suor. As mãos que antes eram macias e cuidadas ficaram calejadas. A pele ficou mais escura de tanto sol indo e vindo do trabalho. O corpo ficou mais magro pela comida simples e pelas horas em pé. Mas ela era feliz. Deus, como era feliz! Rodrigo estudava todas as noites, determinado a dar a ela a vida que merecia. Eles faziam planos, sonhavam acordados. Riam mesmo quando faltava dinheiro para o aluguel. Casaram-se no civil em uma cerimônia simples, com 2 testemunhas da pensão. Letícia usou um vestido branco simples comprado em brechó. Foi o dia mais feliz de sua vida. Quando descobriu que estava grávida, aos 23 anos, Letícia chorou de alegria nos braços de Rodrigo. Eles mal tinham dinheiro para se sustentar, quanto mais uma criança, mas não importava. Aquele bebê era fruto de um amor que desafiou tudo. Era a prova de que tinham feito a escolha certa. Isabela nasceu em uma maternidade pública, depois de 15 horas de trabalho de parto. Era pequenininha, com cabelos escuros como o pai e olhos curiosos como a mãe. Rodrigo a pegou no colo com tanto cuidado, com tanto amor, que Letícia soube que tudo tinha valido a pena. Por 2 anos, foram uma família completa. Apertada, pobre, mas completa. Até a noite em que o telefone tocou às 3 da madrugada. Rodrigo havia saído para fazer corridas noturnas, que pagavam melhor. Letícia estava em casa com Isabela, que dormia tranquilamente no berço ao lado da cama. O telefone tocou e o mundo de Letícia desabou. Acidente. Motorista embriagado avançou o sinal. Impacto lateral. Morte instantânea. As palavras do policial do outro lado da linha pareciam vir de muito longe, abafadas, como se ela estivesse debaixo d'água. Letícia desligou o telefone, olhou para Isabela dormindo e algo dentro dela quebrou de uma forma que nunca mais se consertaria completamente. O velório foi simples, apenas os amigos da pensão e alguns colegas de faculdade de Rodrigo. Letícia não chorou. Ficou ali, segurando Isabela no colo, olhando para o caixão, tentando entender como o amor de sua vida, o pai de sua filha, o homem que escolhera acima de tudo, estava agora em uma caixa de madeira. Foi só quando voltou para o quarto vazio, quando viu as roupas dele ainda no varal, os livros dele ainda abertos na mesinha de estudos, que ela finalmente desmoronou. Chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até Isabela acordar assustada e ela ter que se recompor porque agora era só ela. Só ela e uma criança de 2 anos contra o mundo inteiro. Os meses seguintes foram um borrão de sobrevivência. Letícia conseguiu 3 empregos. Faxina em escritórios de manhã, limpeza em uma escola à tarde e algumas horas em um restaurante à noite. Deixava Isabela com uma vizinha idosa que cobrava barato para cuidar de crianças. Dormia 4, 5 horas por noite quando conseguia. Houve momentos em que pensou em procurar o pai. Momentos de desespero quando Isabela ficava doente e ela não tinha dinheiro para remédio. Momentos em que o cansaço era tão grande que ela desabava no chão e ficava ali olhando para o teto, se perguntando como continuaria. Mas o orgulho sempre venceu. Não era orgulho tolo,
Era dignidade. Era a recusa de voltar rastejando para um homem que havia a forçado a escolher, que havia posto condições no amor de pai. Se voltasse, seria admitir que ele estava certo, que ela havia cometido um erro, que amor não era suficiente. E ela não acreditava nisso. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a luta, ela não se arrependia de ter escolhido Rodrigo. Os anos com ele haviam sido os mais felizes de sua vida. Isabela crescia linda, esperta, carinhosa. Mesmo com todas as dificuldades, Letícia fazia questão de que ela fosse uma criança feliz. Brincavam juntas nos poucos momentos livres, liam livros emprestados da biblioteca, faziam piqueniques no parque com sanduíches simples. Eram só elas duas contra o mundo. E tinham que ser suficiente. Agora me conta uma coisa, querido ouvinte. Deixa pausado aqui e vai comentar. Você acha que o amor vale qualquer sacrifício? Vale abrir mão de tudo, de conforto, de família, de segurança? Ou tem horas que a gente precisa ser prático e escolher a cabeça em vez do coração? Porque a história da Letícia vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre escolhas e consequências. Na sala de espera da UTI pediátrica, Letícia estava sentada em uma cadeira de plástico dura, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eduardo estava algumas cadeiras adiante, também esperando, embora ela não entendesse exatamente por quê. Ele havia feito sua parte, havia dado as ordens, garantido o atendimento. Podia ir embora. Mas ele ficou. 2 horas se passaram em silêncio tenso. Médicos entravam e saíam da UTI com expressões sérias e concentradas. Uma enfermeira veio atualizar que Isabela estava estável, que estavam fazendo exames, que em breve teriam respostas. Foi Eduardo quem finalmente quebrou o silêncio. Como você chegou a esse ponto, Letícia? A pergunta veio suave, sem julgamento, mas ainda assim cortou fundo. Ela olhou para ele, esse homem que era seu pai, mas também um estranho. Você quer mesmo saber? Ou é só curiosidade mórbida de ver no que se transformou a filha que você expulsou? Ele encolheu como se tivesse levado um soco. Eu mereço isso. Mereço cada grama de raiva que você sente. Não é raiva, Letícia disse cansada. Não mais. É só vazio. Você era meu pai. Era a única família que eu tinha e você me fez escolher. E quando escolhi, você me apagou da sua vida como se eu nunca tivesse existido. Eu procurei você, ele disse de repente, a voz rouca. Depois que você saiu, eu tentei te encontrar. Mandei investigadores privados, procurei em cada canto da cidade, mas você tinha sumido completamente. Eu não sumi, Letícia rebateu. Eu só fui viver onde pessoas como você não olham, nas periferias, nas pensões baratas, nos lugares onde gente pobre existe, mas é invisível para os ricos. Eduardo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, estavam vermelhos. Quando eu soube que o Rodrigo tinha morrido, foi como se alguém tivesse arrancado o meu coração, porque eu percebi que você estava sozinha, que precisava de mim, e eu não sabia onde você estava. Tentei te encontrar de novo. Mandei gente procurar em hospitais, em funerárias, em cemitérios. Mas você tinha mudado de nome, tinha se escondido tão bem. Eu não mudei de nome, ela disse confusa. Mudou sim. Casou-se no civil com o nome de Letícia Santos. Eu procurava por Letícia Mendes. Demorei 2 anos para entender que você tinha tirado o meu sobrenome. O silêncio voltou a cair, mais pesado agora, carregado de tudo que não foi dito, de todos os anos perdidos. Aquela menina ali dentro. Eduardo continuou apontando para a porta da UTI. Essa é minha neta? Letícia assentiu, incapaz de falar. Como ela se chama? Isabela. Quantos anos? 4. Faz 4 anos no mês que vem. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. 4 anos. 4 anos que eu tenho uma neta e não sabia. 4 anos que você está criando ela sozinha, trabalhando até se matar. E eu estava a quilômetros de distância, sentado em minha mansão vazia, se afogando em trabalho e arrependimento. Você tem mais filhos? Letícia perguntou surpresa com sua própria curiosidade. Não. Nunca casei. Nunca consegui. Depois que sua mãe morreu, quando você tinha 12 anos, eu me joguei no trabalho. E depois que você saiu, foi pior ainda. A empresa cresceu. Eu abri mais hospitais. Fiz mais dinheiro do que qualquer pessoa precisaria em 10 vidas. Mas para quê? Para quem? Eu não tinha ninguém. Jantava sozinho toda noite naquela mesa enorme.
dormia naquela casa gigante e vazia. Os empregados tentavam fazer conversa, mas não era a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa. Ele olhou para ela com uma intensidade que assustava. Você tem ideia do que é se dar conta, muito tarde, que destruiu a única coisa que realmente importava? Que seu orgulho idiota, suas regras estúpidas, suas expectativas ridículas custaram a única pessoa que você amava de verdade? Eu pensava em você todos os dias, Letícia. Todos os malditos dias. Me perguntava se você estava bem, se era feliz, se havia se arrependido. E tinha medo de descobrir que você estava feliz sem mim, porque isso provaria que eu era dispensável, que nunca fui um bom pai para começar. Você não foi, Letícia disse, e as palavras saíram duras, mas honestas. Você foi um pai controlador, rígido, que amava mais a ideia do que eu deveria ser do que quem eu realmente era. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo assim, mesmo com tudo, eu senti sua falta. Senti quando Isabela nasceu e eu não tinha minha mãe nem meu pai para conhecerem ela. Senti quando Rodrigo morreu e eu estava completamente sozinha. Senti em cada aniversário, em cada Natal, em cada momento difícil onde uma filha deveria poder contar com o pai. Eu sinto muito, ele sussurrou, e havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele agora, sem vergonha, sem tentar esconder. Sinto tanto, Letícia. Eu destruí tudo. Destruí nossa família por orgulho, por obsessão com status, por medo de que as pessoas falassem, de que minha filha se casasse com alguém que eu considerava inferior. E o que ganhei? Uma vida vazia, um império sem herdeiro, dinheiro sem propósito. A porta da UTI se abriu e um médico saiu procurando por eles. Eduardo e Letícia se levantaram ao mesmo tempo, unidos momentaneamente pelo medo. Família da Isabela Santos. Letícia deu um passo à frente, tremendo. Como ela está? O médico sorriu e o alívio que inundou Letícia foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Eduardo a segurou pelo braço. Ela vai ficar bem. Era uma meningite bacteriana, mas pegamos no início. Já começamos o tratamento com antibióticos e a resposta está sendo excelente. A febre já baixou. As convulsões cessaram. Vai precisar ficar internada por alguns dias para monitoramento, mas o prognóstico é muito bom. Letícia desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos e finalmente, permitindo-se chorar. Eduardo se ajoelhou na frente dela, hesitante, e então a puxou em um abraço desajeitado. Ela se agarrou a ele como não fazia desde criança, e por um momento eles eram apenas pai e filha, reunidos pela quase tragédia, pelo amor de uma criança que os conectava. Posso vê-la? Eduardo perguntou ao médico, a voz embargada. O médico olhou para Letícia, que assentiu. Ela ainda está dormindo, mas podem entrar. Apenas não façam barulho. Eles entraram na UTI juntos. Isabela estava em uma cama pequena, cercada por monitores que bipavam suavemente. Tinha uma máscara de oxigênio no rosto, soro no braço, mas estava dormindo tranquilamente, o peitinho subindo e descendo em um ritmo regular. Eduardo parou ao lado da cama, olhando para a neta como se estivesse vendo um milagre. Ela é linda, ele sussurrou. Tem seus olhos. E o nariz do Rodrigo. Letícia piscou surpresa. Você lembra como ele era? Claro que lembro. Fui atrás dele na faculdade uma vez depois que você saiu. Queria entender o que você tinha visto nele, o que fazia ele valer mais que sua própria família. Eduardo sorriu tristemente. Ele me disse para ir embora. Disse que não ia desistir de você, que não importava quanto dinheiro eu oferecesse, que amor não tinha preço. E sabe o que eu fiz? Ri na cara dele. Disse que ele ia se arrepender quando você cansasse de viver na pobreza. E ele se arrependeu. Nunca. Fui fazer outra tentativa um ano depois. Ele estava trabalhando em uma obra, fazendo bico de pedreiro nas férias para pagar a faculdade. Estava sujo, cansado, mas quando falou de você, o rosto dele se iluminou inteiro. Mostrou foto de vocês dois. Disse que ia se formar, que ia conseguir um emprego bom, que ia dar a você a vida que merecia, que cada sacrifício valia a pena porque te amava mais que tudo no mundo. Eduardo limpou os olhos com as costas da mão. E eu percebi naquele momento que ele era melhor homem que eu algum dia fui. Porque ele te amava pelo que você era, não pelo que queria que você fosse. Ele te escolheu quando eu te forcei a escolher. Ele abriu mão de tudo por você.
enquanto eu te forcei a abrir mão de tudo por mim. Os dias seguintes trouxeram mudanças que Letícia jamais imaginou. Eduardo não saiu do hospital. Instalou-se em uma suíte particular, anexa à ala administrativa, e visitava Isabela a cada poucas horas. No terceiro dia, quando a menina finalmente acordou completamente consciente, ele entrou no quarto com um urso de pelúcia gigante e um sorriso nervoso. "Isabela", disse Letícia suavemente, segurando a mão da filha. "Tem alguém aqui que quer te conhecer. Esse é seu avô." A menininha olhou para Eduardo com aqueles olhos grandes e curiosos. Avô como nas histórias. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama e Letícia viu as mãos dele tremerem. Sim, como nas histórias. Só que este avô é real, e sente muito, muito por não ter conhecido você antes. Isabela estudou o rosto dele com a franqueza brutal de uma criança de 4 anos. "Você é velho." Eduardo riu, um som molhado e surpreso. "Sou sim, pequena. Bem velho. Mas tem olho bonito, igual da mamãe." A partir dali, algo mágico aconteceu. Isabela, com a facilidade de perdão que só as crianças têm, aceitou Eduardo em sua vida sem questionamentos ou rancores. Ela não carregava o peso de anos de mágoa, não entendia de orgulho ou expectativas quebradas. Para ela, um avô era algo maravilhoso, algo que via outras crianças terem. E agora ela também tinha. Eduardo descobriu um lado de si mesmo que pensou ter morrido anos atrás. Lia histórias para Isabela com vozes diferentes para cada personagem, coisa que nunca havia feito com a própria filha. Encomendou brinquedos do mundo inteiro. Fez os médicos rirem ao tentar trançar o cabelo da neta com uma incompetência adorável. Letícia observava tudo com uma mistura complexa de emoções. Parte dela se ressentia que ele fosse tão presente com Isabela quando nunca fora assim com ela. Mas outra parte, a parte que era mãe, ficava grata por sua filha ter algo que ela própria nunca teve. Um avô que a amava incondicionalmente. Pausa aqui de novo e me responde com sinceridade. Para os comentários agora e me conta. Você consegue perdoar alguém que te machucou profundamente? Ou tem feridas que são profundas demais, que nem o tempo nem as desculpas conseguem curar? Porque o que vem a seguir vai testar os limites do perdão de uma forma que vai te fazer repensar tudo. Na noite antes da alta de Isabela, Eduardo pediu para conversar com Letícia em particular. Eles foram até o jardim do hospital, um espaço tranquilo com bancos e flores que era usado por familiares que precisavam de um momento de paz. "Eu tenho uma proposta", Eduardo começou, as mãos nas costas, andando devagar ao lado dela. "E antes que diga não, quero que escute tudo primeiro." Letícia cruzou os braços na defensiva. "Tá bom, quero que você e Isabela venham morar comigo. A casa é enorme, tem espaço de sobra. Isabela teria um quarto próprio, um quintal para brincar, não faltaria nada. Você não precisaria trabalhar, poderia se dedicar a cuidar dela, a se recuperar de todos esses anos de luta. Eu cobriria todas as despesas, daria mesada para você ter independência. Seria uma forma de recuperar o tempo perdido, de ser uma família de novo." "Não." A resposta saiu tão rápido e tão firme que Eduardo parou de andar, surpreso. "Você nem pensou sobre isso. Não preciso pensar. Sei a resposta. Letícia, seja razoável. Você está vivendo em um quarto alugado, trabalhando em 3 empregos, se matando para sobreviver. Estou te oferecendo segurança, conforto. Não é orgulho, idiota? É dignidade", ela corrigiu, e havia aço em sua voz. "Eu construí uma vida sozinha. Não foi a vida que sonhei, não foi fácil, mas é minha. Eu pago minhas contas, crio minha filha, tomo minhas decisões. Se eu aceitar sua proposta, o que serei? Uma dependente, uma filha mantida aos 30 anos. Alguém que precisa pedir permissão e aprovação para cada escolha. Não seria assim. Seria sim. Mesmo que você não quisesse, mesmo que tentasse não fazer, seria. Porque eu estaria na sua casa, comendo sua comida, dependendo do seu dinheiro. A dinâmica de poder seria completamente desigual. E eu lutei muito para nunca mais estar em posição de fraqueza diante de ninguém." Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Então o que você quer? Porque eu preciso fazer algo, Letícia. Preciso compensar, preciso ajudar. Não posso simplesmente seguir minha vida sabendo que você está lutando enquanto eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas." Letícia ficou em silêncio por um longo momento,
olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Finalmente ela falou, a voz baixa, mas decidida. Eu aceito ajuda, mas nos meus termos. Quero um apartamento próprio, no meu nome, em um bairro bom onde Isabela possa crescer com segurança. Não uma mansão, só um lugar digno com 2 quartos em um prédio com portaria. Quero que você pague a educação de Isabela, em uma escola particular boa, onde ela tenha as oportunidades que mereça. E quero um emprego. Um emprego? Sim, aqui, nesta rede de hospitais. Não quero ser mantida, quero trabalhar. Mas não como faxineira. Quero uma oportunidade de usar minha cabeça, de fazer diferença. Sei que nunca terminei a faculdade, mas sou inteligente, aprendo rápido, trabalho duro. Me dê uma chance e eu provo meu valor. Eduardo a olhou por um longo momento e então sorriu, um sorriso de orgulho genuíno. Você está negociando comigo como se estivesse em uma reunião de negócios. Estou, porque isso é um negócio, um acordo entre adultos, não caridade de pai para filha desesperada. Preciso manter minha dignidade. Preciso que Isabela cresça vendo a mãe como alguém forte e independente, não como alguém que voltou rastejando. E sobre mim? Eduardo perguntou a voz vulnerável de repente. Sobre termos um relacionamento? Sobre eu ser parte da vida de vocês? Isso vai depender de você, Letícia respondeu honestamente. Não vai ser automático, não vai ser fácil. Você vai ter que ganhar minha confiança de novo. Vai ter que provar que mudou, que não vai tentar controlar minha vida de novo. Mas se estiver disposto a respeitar meus limites, a me ver como adulta capaz de tomar minhas próprias decisões, então sim, podemos tentar reconstruir alguma coisa. Eduardo estendeu a mão, formal. Acordo fechado. Letícia apertou a mão dele e então, em um impulso, o puxou para um abraço. Dessa vez foi ela quem iniciou e sentiu os ombros dele tremerem enquanto a abraçava de volta. Obrigada por salvar minha filha, ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por estar aqui quando precisei, mesmo depois de tudo. Sempre, ele respondeu, a voz embargada. Sempre vou estar aqui agora. Eu prometo. 3 meses depois, Letícia estava no seu novo apartamento, um espaço de 2 quartos em um prédio modesto, mas bem mantido em um bairro seguro. Não era luxo, mas era lar. Isabela tinha seu próprio quarto, pintado de rosa por insistência dela, cheio de brinquedos e livros. A cozinha era pequena, mas funcional. A sala tinha uma varanda com vista para um parque. Ela havia começado a trabalhar na rede Santa Cruz, inicialmente como assistente administrativa, mas rapidamente impressionando todos com sua ética de trabalho e perspectivas únicas. Porque Letícia tinha algo que os outros funcionários não tinham. Ela conhecia os 2 lados. Conhecia o luxo e a pobreza, a abundância e a necessidade, o poder e a impotência. E foi exatamente isso que a tornou essencial. Foi uma tarde de quinta-feira quando tudo mudou de novo. Letícia tinha voltado ao Hospital Santa Cruz para uma reunião de rotina quando passou pela recepção e viu uma cena que fez seu sangue gelar. Uma mulher jovem, com uma criança doente nos braços, estava sendo impedida de entrar. A mesma recepcionista, aquela que havia humilhado meses atrás, estava repetindo o script. Sem plano de saúde ou pagamento adiantado, não há atendimento. São as regras do hospital. Letícia atravessou o lobby em passadas largas, a raiva fervendo em suas veias. Com licença, o que está acontecendo aqui? A recepcionista a reconheceu, mas não sabia exatamente quem ela era agora. Apenas mais uma funcionária administrativa. Só estou fazendo meu trabalho seguindo o protocolo. O protocolo de deixar uma criança doente sem atendimento? A mulher ergueu o queixo, defensiva. Se começarmos a atender todo mundo de graça, o hospital quebra. É assim que as coisas funcionam. Letícia sentiu algo explodir dentro dela. Todas as humilhações que sofreu, toda a dor que carregou, toda a injustiça que testemunhou, tudo veio à tona de uma vez. Sabe quem eu sou? Ela perguntou, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Uma funcionária administrativa? Não. Eu sou Letícia Mendes, filha de Eduardo Mendes, dono desta rede de hospitais. E sabe quem eu era há 3 meses? Eu era a faxineira que você expulsou daqui com minha filha morrendo nos braços. Lembra? A recepcionista empalideceu instantaneamente, o reconhecimento iluminando seus olhos com puro terror. Eu sinto muito, eu não sabia. Não sabia ou não se importava,
Porque o problema não é você não saber quem eu era. O problema é que você tratou uma mãe desesperada e uma criança doente como lixo, simplesmente porque eram pobres. Letícia se virou para a mulher com a criança, que observava tudo com os olhos arregalados. Como se chama? Carla. E meu filho é o Miguel. Miguel vai ser atendido agora, Carla, pelos melhores médicos que temos, e você não vai pagar um centavo. Letícia puxou o celular e ligou direto para o diretor médico. Doutor Tavares, tem uma criança aqui na recepção que precisa de atendimento imediato. Sim, eu sei que tem protocolo. Não tem plano. Sim, eu estou assumindo a responsabilidade. Atenda a criança. Agora. Ela desligou e olhou de volta para a recepcionista. Quanto a você, não vou te demitir. Sabe por quê? Porque seria fácil demais. Você ia arranjar outro emprego em outro hospital e ia continuar tratando pobres como sub-humanos. Então, aqui está o que vai acontecer. Você vai passar por um treinamento de humanização. Vai trabalhar como voluntária em hospitais públicos todo fim de semana por 6 meses. Vai ver de perto o que é o sistema de saúde para quem não tem dinheiro. E se depois disso tudo, você ainda achar que seu comportamento estava certo, aí sim, pode pedir demissão. Mas minha aposta é que você vai sair daqui uma pessoa diferente. Sim, senhora. Letícia se virou para sair, mas parou. E uma última coisa, o nome é Letícia, não senhora. Porque títulos não fazem ninguém melhor que ninguém. Dignidade não vem de sobrenome ou conta bancária. Vem de como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem fazer nada por você. A notícia do que aconteceu se espalhou pela rede hospitalar como fogo em mato seco. Eduardo convocou uma reunião de emergência com todos os diretores e administradores. Letícia foi chamada para estar presente. Quando ela entrou na sala de reuniões, todos os olhares se viraram para ela. Eduardo estava na cabeceira da mesa, com uma expressão séria. Minha filha teve uma experiência recente neste hospital que me fez perceber algo. Ele começou, a voz ecoando pela sala silenciosa. Nós falhamos. Falhamos em nossa missão básica de cuidar de pessoas. Nos tornamos tão focados em lucro, em eficiência, em protocolos, que esquecemos que por trás de cada paciente há uma história, uma família, uma vida. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. A partir de hoje, isso muda. Vamos criar um fundo de emergência para atendimento de pacientes sem condições de pagamento. Nenhuma criança, repito, nenhuma criança será recusada por falta de dinheiro. Nunca mais. E para garantir que isso funcione, minha filha vai coordenar um novo programa social. Todos os olhos se viraram para Letícia. Eduardo acenou para que ela se levantasse. Letícia, com o coração batendo forte, mas a voz firme, ficou de pé. Sei que muitos aqui me veem como a filha do dono que ganhou um cargo por nepotismo. Talvez até estejam certos. Mas eu também sou alguém que viveu os dois lados. Cresci em mansão e morei em pensão. Tive tudo e não tive nada. E isso me dá uma perspectiva que é valiosa. Ela respirou fundo. O programa que vou propor se chama Cuidar é Direito. Vai funcionar assim. Além do fundo de emergência, vamos criar parcerias com a prefeitura para atendimento gratuito de casos graves. Vamos treinar nossa equipe em atendimento humanizado, porque um sorriso, uma palavra gentil, um toque respeitoso custam 0 e valem tudo para alguém que está vulnerável. Vamos criar um sistema de crédito solidário para procedimentos eletivos, onde pessoas pagam o que podem, quando podem, sem juros abusivos. E vamos fazer campanhas educativas nas comunidades carentes sobre prevenção, porque é mais barato e mais humano prevenir do que remediar. Um dos diretores levantou a mão. Com todo respeito, como vamos pagar por tudo isso? Letícia sorriu. Com a mesma fonte que paga pelos carros importados dos executivos, pelas festas de fim de ano caríssimas, pelos bônus exorbitantes. Não estou dizendo para cortar tudo, mas estou dizendo que podemos realocar prioridades. Um hospital não é apenas um negócio. É um lugar onde vidas são salvas. E se não conseguimos salvar vidas porque estamos ocupados demais contando dinheiro, então perdemos nosso propósito. O silêncio na sala era absoluto. Então, para surpresa de Letícia, um dos diretores mais antigos começou a aplaudir. Depois outro, e outro. Em segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Eduardo tinha lágrimas nos olhos.
orgulho brilhando em cada linha de seu rosto. Cá entre nós agora para o vídeo 1 minutinho. Vai nos comentários e me conta. Quando foi a última vez que você usou o seu privilégio, seja lá qual for, para ajudar alguém que não podia te oferecer nada em troca? Porque o que a Letícia fez aqui não foi vingança, foi justiça. Foi usar o poder que tinha para garantir que outros não passassem pelo que ela passou. E isso, meu amigo, é a definição de caráter verdadeiro. Os meses seguintes foram intensos. O programa Cuidar é Direito foi implementado primeiro no Hospital Santa Cruz como piloto. As resistências foram muitas. Médicos reclamavam da carga extra de trabalho. Administradores alertavam sobre prejuízos. Alguns pacientes com plano de saúde reclamavam que estavam subsidiando pobres. Mas Letícia não desistiu. Ela estava em todos os lugares, supervisionando, ajustando, ouvindo reclamações e sugestões. Trabalhava 12 horas por dia, às vezes mais, mas agora era diferente. Agora tinha propósito. Agora estava fazendo diferença. Isabela, matriculada em uma escola particular excelente, florescia. Fez amigos, aprendeu a ler, desenvolvia-se de formas que Letícia nunca imaginou possível. E Eduardo, verdadeiro em sua palavra, era um avô presente, mas respeitoso. Buscava a Isabela na escola uma vez por semana, a levava para sorvete, para o parque, mas sempre respeitando os limites que Letícia estabelecia. O relacionamento entre pai e filha era delicado, como uma planta nova que precisa de cuidado constante. Havia momentos de tensão, quando Eduardo escorregava e tentava controlar, ou quando Letícia se fechava em velhos padrões de defesa. Mas eles estavam tentando. Jantavam juntos uma vez por semana. Conversavam sobre Isabela, sobre o trabalho e, às vezes, com muito cuidado sobre o passado. Foi em um desses jantares que Eduardo fez uma pergunta que vinha evitando há meses. Você ainda me odeia? Letícia parou com o garfo no ar, pensando. Nunca te odiei, pai. Ódio é muito mais simples que o que eu senti. Foi decepção, mágoa, tristeza. Foi a dor de ser rejeitada por quem deveria te amar incondicionalmente. Mas ódio? Não, porque ódio te consome e eu tinha uma filha para criar. Não podia me dar ao luxo de ser consumida. Eduardo assentiu lentamente. E agora? O que você sente agora? Letícia pensou por um longo momento. Estou tentando perdoar. Não por você, mas por mim. Porque carregar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu cansei de carregar peso. Cansei de estar sempre na defensiva, sempre esperando ser decepcionada de novo. Ela olhou para ele diretamente. Mas entenda uma coisa. Perdão não significa esquecer. Não significa que voltamos a ser como antes, porque nunca fomos realmente bons antes. Você era controlador e eu era obediente demais. Agora somos duas pessoas diferentes tentando construir algo novo. E isso é assustador, mas também é honesto. Eu aceito isso, Eduardo disse. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merecia ter tido desde o início. Foi 6 meses após o incidente na recepção que o momento mais importante da vida de Letícia aconteceu. A Rede Santa Cruz realizava uma grande cerimônia de inauguração de uma nova ala pediátrica totalmente gratuita, financiada pelo programa Cuidar é Direito. Autoridades locais, imprensa, funcionários e pacientes estavam presentes. Letícia, que nunca gostou de holofotes, estava na plateia quando Eduardo a chamou ao palco. Ela subiu nervosa, sem entender o porquê. Quero apresentar alguém muito especial, Eduardo disse ao microfone, a voz firme mas emocionada. Esta é minha filha, Letícia. Há alguns anos, por orgulho e estupidez, eu a perdi. Ela escolheu o amor em vez do dinheiro, a dignidade em vez do conforto, e eu a castiguei por isso. A expulsei da minha vida e achei que estava ensinando uma lição. Mas a única coisa que aprendi foi o vazio que é ter tudo e não ter ninguém. Ele se virou para ela. Meses atrás, o destino nos deu uma segunda chance. Minha filha apareceu neste hospital sendo humilhada, sendo tratada como menos que nada, porque não tinha dinheiro para pagar pelo atendimento da filha dela. E eu fui forçado a encarar o que meu sistema, meu protocolo, minha obsessão com lucro estava fazendo com pessoas vulneráveis. Eduardo limpou a garganta, lutando contra a emoção. Mas minha filha não veio aqui para a vingança. Ela veio aqui para a mudança.
Pegou a dor que sentiu e transformou em compaixão. Pegou a humilhação que viveu e transformou em dignidade para outros. Ela criou algo que vai mudar esta cidade, que vai salvar vidas, que vai fazer desta rede hospitalar o que sempre deveria ter sido, um lugar de cura, não apenas de negócios. Ele estendeu a mão para ela. Letícia, você quer dizer algumas palavras? Letícia pegou o microfone com mãos trêmulas. Olhou para o mar de rostos, viu funcionários que ela treinara, pacientes que o programa ajudara, sua filha sentada na primeira fila ao lado da professora, seu pai ao lado dela com olhos brilhantes. Eu não sou boa com discursos, ela começou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Sou melhor esfregando o chão, limpando janelas, fazendo o trabalho duro que precisa ser feito. E tem dignidade nisso. Tem valor em trabalho honesto, não importa o que é. Ela respirou fundo. Quando eu era mais nova, tive que escolher entre segurança e amor. Escolhi amor. Perdi minha família, perdi meu conforto, perdi tudo que conhecia. E não vou mentir e dizer que não foi difícil, porque foi. Teve noites que eu chorei de cansaço, manhãs que acordei sem saber como ia pagar o aluguel, momentos que pensei em desistir. Mas sabe o que me manteve de pé? Minha filha. E a memória do homem que me amou o suficiente para abrir mão de tudo por mim. Rodrigo não está mais aqui, mas o amor que ele me deu, os valores que ele viveu, isso está vivo em cada escolha que faço. A voz dela ficou mais forte. Este programa não é sobre caridade, é sobre justiça, é sobre reconhecer que vida humana tem valor independente da conta bancária. É sobre tratar cada pessoa que atravessa estas portas com a dignidade que merece, porque todos nós, em algum momento, vamos precisar de ajuda. Todos nós vamos ser vulneráveis. E quando esse momento chegar, a única coisa que deveria importar é: você é humano? Você está sofrendo? Então merece ser cuidado. Ela olhou para o pai. E sobre perdão. Eu aprendi que perdão não é fraqueza. Não é dizer que o que aconteceu estava certo. É dizer que não vou mais deixar a mágoa do passado envenenar meu futuro. É escolher construir algo novo em vez de ficar presa no que foi destruído. As lágrimas escorriam livremente agora. Então, para todas as mães aqui que estão lutando sozinhas, que acordam cedo e dormem tarde, que fazem milagres com centavos, vocês são vistas. Vocês são valorosas. E nunca, nunca deixem ninguém dizer o contrário. Para todas as pessoas que já foram julgadas pela roupa que vestem, pelo trabalho que fazem, pelo dinheiro que não têm, vocês merecem respeito. Vocês merecem dignidade. E enquanto eu tiver voz e poder para mudar as coisas, vou lutar para que isso seja realidade. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas choravam. Eduardo puxou a filha em um abraço apertado. E dessa vez não havia hesitação. Não havia ressentimento. Era só amor. Complicado e imperfeito. Mas real. Agora me fala uma coisa. Vai lá nos comentários e me responde com o coração. Você acha que é possível mudar o sistema? Que uma pessoa pode realmente fazer diferença? Ou são só palavras bonitas que não mudam nada na prática? Porque o que vem agora vai te mostrar que mudança real acontece quando dor se transforma em propósito. 2 anos depois, a Rede Santa Cruz era irreconhecível. O programa Cuidar é Direito havia se expandido para todas as unidades, com resultados que surpreenderam até os céticos mais ferrenhos. O número de atendimentos havia triplicado, mas, contrariamente às previsões, a inadimplência era baixíssima. Quando tratados com dignidade, quando oferecido crédito justo, as pessoas pagavam. Pagavam o que podiam, quando podiam, mas pagavam. Mais importante, a reputação da rede havia mudado completamente. De lugar frio e empresarial, tornou-se referência em atendimento humanizado. Médicos que antes resistiam agora eram os maiores defensores. Pacientes viajavam quilômetros para serem atendidos ali, não apenas pela qualidade técnica, mas pelo tratamento respeitoso. Letícia havia se tornado uma figura pública, dando palestras em universidades, treinando equipes de outros hospitais, aparecendo em entrevistas. Mas ela mantinha seus pés no chão. Continuava visitando as unidades, conversando com pacientes, ouvindo reclamações. Seu escritório tinha uma foto emoldurada, ela em seu antigo uniforme de faxineira, segurando Isabela bebê. Era seu lembrete de onde veio,
do que sobreviveu. Isabela, agora com 6 anos, era uma criança brilhante e empática. Adorava visitar o avô, que a mimava com medida. Eduardo havia aprendido a ser avô e, através disso, estava reaprendendo a ser pai. Ele e Letícia tinham construído algo novo, não baseado em autoridade e obediência, mas em respeito mútuo e amor complicado, mas genuíno. Foi uma manhã de sábado quando Letícia recebeu uma ligação inesperada. Era a recepcionista, aquela que a havia expulsado, pedindo para conversar. Elas se encontraram em um café próximo ao hospital. A mulher, cujo nome era Sandra, parecia diferente, mais suave, mais humana. Eu queria te agradecer, ela começou. Aquele dia, quando você me confrontou, eu te odiei. Achei que você estava abusando do poder sendo vingativa, mas então comecei o trabalho voluntário nos hospitais públicos. Ela pausou, a voz embargada. E eu vi coisas que nunca tinha visto. Vi mães dormindo no chão porque não tinha leito. Vi crianças esperando horas por atendimento. Vi médicos exaustos fazendo o impossível com nada. E percebi que eu tinha sido parte do problema, que tinha tratado pessoas como números, como inconveniências. Sandra limpou os olhos. Completei os 6 meses, mas continuei indo. Agora vou todo fim de semana. E sabe o que mais? Convenci meu marido a ir também. Ele é contador, então ajuda as pessoas a preencherem formulários para benefícios. É pouco, mas é algo. Letícia sorriu, tocando a mão dela. Não é pouco. Cada gesto de bondade, cada ato de respeito, isso muda o mundo uma pessoa de cada vez. Eu sei que nunca vou apagar o que fiz, Sandra continuou. Mas quero que saiba que mudei. De verdade. E agradeço por não ter simplesmente me demitido, por ter me dado a chance de aprender. Todos merecem segundas chances, Letícia disse suavemente. Eu ganhei uma. Meu pai ganhou uma. Por que você não mereceria também? Elas conversaram por mais 1 hora, e quando se despediram era com um abraço sincero. Não eram amigas, talvez nunca fossem, mas havia compreensão mútua, perdão dado e recebido. Naquela noite, Letícia estava na varanda de seu apartamento, observando Isabela brincar lá dentro, quando seu celular tocou. Era Eduardo. Preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz estranha. O que foi? Fui ao médico hoje. Exames de rotina. Encontraram algo. Câncer. Nos pulmões. O mundo de Letícia balançou. Quão grave? Pediram mais exames, mas não é bom. Estágio avançado. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. Tudo dentro dela gritava que não era justo. Que acabaram de se reencontrar. Que Isabela acabou de conhecer o avô, que havia tanto tempo a recuperar ainda. Vou estar com você em cada consulta, cada tratamento, cada momento. Ela disse com a voz firme, apesar das lágrimas. Não vai passar por isso sozinho. Obrigado. Ele sussurrou. E Letícia, caso não dê tempo de dizer depois, obrigado por me perdoar. Obrigado por me dar a chance de ser pai de novo, de ser avô. Estes últimos 2 anos foram os melhores da minha vida. Não fala assim. Você vai se recuperar. Vai ver Isabela crescer, casar, ter filhos. Vai ser avô chato que conta as mesmas histórias 1000 vezes. Ele riu, um som molhado. Gostaria muito disso. O tratamento foi difícil. Eduardo, acostumado a estar no controle, teve que se render à vulnerabilidade. Perdeu cabelo, perdeu peso, teve dias onde nem conseguia sair da cama. Mas Letícia esteve lá. E Isabela, com a sabedoria inocente de uma criança, trazia desenhos, cantava músicas, fazia o avô sorrir mesmo nos dias mais escuros. Foram 6 meses de luta. Houve momentos de esperança quando os tumores diminuíam. Houve momentos de desespero quando voltavam a crescer. E então, uma manhã, o médico chamou Letícia para uma conversa. É um milagre, ele disse sorrindo. Não consigo explicar completamente, mas os tumores regrediram drasticamente. Ainda vai precisar de acompanhamento, mas a resposta ao tratamento foi excepcional. Letícia desabou em lágrimas de alívio. Quando contou a Eduardo, ele riu e chorou ao mesmo tempo, segurando as mãos dela com força. Você me salvou, ele disse, de mais formas que posso contar. Me salvou da solidão, do arrependimento, de morrer sozinho e amargo. Me deu propósito de novo. A gente salvou um ao outro, Letícia corrigiu. Você me salvou naquela noite no hospital. Eu te salvei de você mesmo.
E Isabela nos salvou de esquecer que o amor é sempre a resposta. 3 anos após aquela noite fatídica no hospital, a Rede Santa Cruz era reconhecida nacionalmente como modelo de excelência técnica combinada com humanidade. O programa Cuidar é Direito havia sido copiado por hospitais em todo o país. Letícia recebia convites para dar palestras internacionalmente, mas a conquista que mais orgulhava não era profissional, era pessoal. Era domingo de manhã, e a casa de Eduardo, aquela mansão que um dia foi símbolo de solidão, estava cheia de vida. Isabela corria pelo jardim, agora com 9 anos, rindo com os filhos de ex-funcionários que haviam se tornado amigos. Eduardo, em remissão completa, assava carne na churrasqueira. Letícia preparava saladas na cozinha, conversando com Sandra, que havia se tornado amiga próxima e ajudava no programa como voluntária. "Olhe pra gente", Sandra disse sorrindo. "Quem diria, hein? Aquele dia horrível na recepção levou a tudo isso. As coisas ruins às vezes trazem coisas boas", Letícia respondeu. "Não que a gente deva agradecer pelas coisas ruins, mas pode ser grato pelo que aprendemos, por como crescemos." Eduardo entrou na cozinha roubando um pedaço de tomate. "Almoço tá quase pronto." "Letícia, você avisou seus amigos da comunidade?" "Avisei." "Vem todo mundo. Vai ser uma bagunça maravilhosa." Ele sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Não tem nada melhor que casa cheia. Enquanto o dia se desenrolava, com risos e conversas, e Isabela fazendo performance improvisada de sua nova música favorita, Letícia teve um momento de quietude. Ela se afastou para a varanda, olhando a cena pela janela. E por um momento, quase podia ver Rodrigo ali, sorrindo orgulhoso. Ela havia conseguido. Havia criado uma vida boa para a filha deles. Havia perdoado o imperdoável. Havia transformado dor em propósito. Havia provado que dignidade não vem de sobrenome ou conta bancária, mas de caráter e escolhas. O uniforme de faxineira estava emoldurado em seu escritório, mas não era símbolo de vergonha. Era lembrança de força, de que ela havia sobrevivido ao pior, havia construído algo do nada, havia mantido sua humanidade mesmo quando outros tentaram tirar isso dela. Isabela apareceu ao lado dela, pegando sua mão. "Mãe, você tá bem?" "Tô mais que bem, minha filha. Tô feliz." "Por quê?" "Porque a gente tá junto. Você, eu, o vovô. Porque temos amigos. Porque fazemos diferença no mundo. Porque amor venceu." "Sempre vence?" Isabela perguntou, com a seriedade de criança filosófica. Letícia pensou na pergunta. "Não sempre", ela respondeu honestamente. "Às vezes dói muito, custa muito caro. Às vezes a gente perde coisas importantes. Mas no fim, se a gente escolher o amor em vez do medo, da raiva, da vingança, sim, amor vence. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Mais que tudo no mundo." Eduardo apareceu na porta. "Vem vocês duas. Vamos fazer um brinde." Todos se reuniram na sala com copos de suco e vinho. Eduardo levantou seu copo, os olhos brilhando. "Quero fazer um brinde à família. Não a família que nasce com a gente, mas a família que escolhemos, que construímos, que mantemos através de perdão e amor. As segundas chances. A dignidade. A minha filha, que é mais forte e mais sábia que eu jamais fui. E a minha neta, que me ensinou que nunca é tarde para aprender a amar de verdade." Todos brindaram, e o som de copos se chocando encheu a casa. E naquele momento, com o sol entrando pelas janelas, risadas ecoando pelas paredes e amor preenchendo cada canto, Letícia soube que tinha chegado onde precisava estar. Não na mansão, não no cargo, não no dinheiro, mas em paz consigo mesma, cercada de pessoas que a amavam não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. Agora, deixa eu te perguntar uma última coisa. E quero que você responda com toda sinceridade nos comentários. Quando foi a última vez que você olhou para alguém invisível, a faxineira, o entregador, a pessoa pedindo ajuda, e realmente viu essa pessoa? Porque essa história não é só sobre Letícia e Eduardo, é sobre todos nós. É sobre como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. É sobre que tipo de pessoa escolhemos ser quando ninguém está olhando. Vai lá nos comentários e me conta. Você quer ser o tipo de pessoa que humilha ou o tipo que dignifica? Porque essa escolha define quem você realmente é. 6 meses depois daquele domingo perfeito, algo extraordinário aconteceu.
Letícia estava em seu escritório revisando propostas para expandir o programa para clínicas menores quando recebeu uma ligação da prefeitura. O prefeito queria uma reunião urgente. No gabinete, ela encontrou não apenas o prefeito, mas secretários de saúde e até um representante do governo estadual. Seu coração acelerou, temendo que houvesse algum problema com as licenças ou parcerias. Doutora Letícia, o prefeito começou, e ela notou o título que nunca pediu, mas que as pessoas começaram a usar por respeito. Não temos um doutorado em medicina, mas o trabalho que realizou vale mais que qualquer diploma. Chamamos você aqui porque queremos propor algo maior. Ele abriu uma pasta grossa. O governo estadual está lançando um programa de reforma do sistema de saúde pública. Queremos implementar os princípios do cuidar é direito em todo o estado. E queremos você como consultora principal. Não seria apenas supervisão. Seria reestruturação completa de como tratamos pacientes, treinamos equipes, alocamos recursos. Letícia ficou sem palavras. Mas eu não tenho as qualificações formais. Nunca terminei a faculdade. Você tem algo melhor. A secretária de saúde interveio. Uma mulher séria de cabelos grisalhos. Você tem experiência real dos dois lados. Conhece a teoria, porque trabalha nisso todos os dias. Conhece a prática, porque viveu na pele. Pode falar com médicos renomados e com mães desesperadas na mesma linguagem. Isso é raro, doutora Letícia. Isso é valioso. Preciso pensar, falar com minha filha, com meu pai. Claro, mas saiba que isso poderia mudar vidas em todo o estado. Milhões de pessoas. Naquela noite em casa, Letícia contou tudo para Isabela enquanto jantavam. A menina, agora com 9 anos, mais madura para a idade, ouviu atentamente. Você vai aceitar, né, mãe? Não sei, filha. Seria muito trabalho. Menos tempo com você. Isabela revirou os olhos com a dramaticidade pré-adolescente. Mãe, você sempre diz que a gente tem que ajudar quem precisa. Tem milhões de pessoas precisando. E eu já tô grande. Posso ficar com a vovó mais vezes, ou com a tia Sandra. Você tem que fazer isso. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com você, Isabela sorriu. E naquele sorriso Letícia viu Rodrigo, viu a si mesma, viu esperança. Ela ligou para Eduardo, que estava em casa se recuperando de uma gripe leve. Quando contou sobre a proposta, ele riu. E você está em dúvida por que exatamente? Medo, ela admitiu. Medo de falhar. Medo de não ser boa o suficiente. Letícia, você transformou uma rede inteira de hospitais. Mudou a cultura de uma empresa de décadas em 2 anos. Criou um programa que está sendo copiado nacionalmente. E ainda tem medo de não ser boa o suficiente? A voz dele ficou mais suave. Isso é o perfeccionismo falando. É a menina que cresceu ouvindo que nunca era suficiente a menos que fosse perfeita. Mas você é suficiente. Mais que suficiente. E vai fazer um trabalho incrível. E se eu falhar? Então você tenta de novo. De outro jeito, mas pelo menos tentou. E sabe o que eu aprendi nesses últimos anos? Arrependimento do que não fizemos dói muito mais que arrependimento do que tentamos e falhou. Letícia aceitou a posição. Os 2 anos seguintes foram os mais intensos de sua vida profissional. Ela viajou por todo o estado, visitando hospitais públicos em cidades grandes e postos de saúde em vilarejos remotos. Viu realidades que partiam o coração. Médicos trabalhando em condições precárias, pacientes esperando meses por cirurgias, crianças morrendo de doenças tratáveis por falta de recursos, mas também viu heróis, enfermeiras que trabalhavam turnos duplos sem reclamar, médicos que pagavam remédios do próprio bolso, voluntários que organizavam campanhas de doação, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias com nada. Letícia trabalhou incansavelmente. Implementou sistemas de triagem mais eficientes, reorganizou fluxos de atendimento, criou programas de treinamento humanizado para equipes inteiras, negociou com laboratórios para preços mais justos de medicamentos, estabeleceu parcerias entre setores público e privado. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. Filas diminuíam, pacientes eram tratados com mais dignidade, recursos eram usados com mais inteligência. Não era perfeito, longe disso, mas era progresso real.
Isabela crescia com uma mãe que estava frequentemente viajando, mas nunca ausente. Letícia fazia questão de estar presente nos momentos importantes, apresentações na escola, aniversários, fins de semana. E quando estava longe, ligava todas as noites, interessada genuinamente no dia da filha, nos amigos, nos sonhos. Eduardo, agora com 65 anos e completamente recuperado, assumiu mais responsabilidades na rede Santa Cruz, permitindo que Letícia se dedicasse ao projeto estadual. Ele havia se tornado o avô que sempre sonhou em ser, buscando Isabela na escola, ajudando com lição, levando para passeios. Mas também havia se tornado um homem diferente profissionalmente. Influenciado pela filha, começou a implementar mudanças em toda a sua empresa. Salários mais justos, benefícios melhores, creches para filhos de funcionários, programas de educação continuada. A empresa era lucrativa, mas agora também era humana. Foi em uma tarde comum de terça-feira, 3 anos após aceitar o trabalho com o Estado, que Letícia recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era uma jornalista de um grande veículo nacional. Doutora Letícia, estamos fazendo uma matéria sobre transformação no sistema de saúde. Seu trabalho apareceu repetidamente em nossas pesquisas. Gostaríamos de fazer uma grande reportagem sobre sua história. Não sei se é uma boa ideia. Letícia hesitou. Prefiro que o foco seja no trabalho, não em mim. Mas sua história é parte do trabalho, a jornalista insistiu. O fato de você ter sido faxineira, de ter sido humilhada em um hospital, de ter transformado essa dor em missão de vida, isso importa. Isso inspira pessoas. Mostra que mudança é possível, que não precisa ter doutorado ou vir de família rica para fazer diferença. Relutantemente, Letícia concordou. A reportagem levou semanas para ser preparada. A jornalista a seguiu em visitas a hospitais, entrevistou pacientes, conversou com Eduardo, com Sandra, até com Isabela. Quando a matéria foi publicada, a repercussão foi avassaladora. A história da faxineira que revolucionou a saúde viralizou. Redes sociais explodiram com comentários. Programas de TV ligavam pedindo entrevistas. Universidades convidavam para palestras. Mas o que mais impactou Letícia foram as mensagens pessoais. Centenas, depois milhares de pessoas escrevendo para contar suas próprias histórias. Mães que haviam sido humilhadas em hospitais, trabalhadores braçais que foram tratados como menos que humanos, pessoas que perderam entes queridos porque não tinham dinheiro para tratamento. E também mensagens de esperança. Pessoas que a história havia inspirado a voltar a estudar, a lutar por seus direitos, a não aceitar ser tratadas como inferiores. Profissionais de saúde que decidiram reavaliar como tratavam pacientes pobres. Uma mensagem em particular fez Letícia chorar. Era de uma jovem de 20 anos chamada Ana Paula. Doutora Letícia, eu era faxineira em um hospital. Todos os dias era humilhada, ignorada, tratada como se fosse invisível. Pensei em desistir 1000 vezes. Mas li sua história e percebi que eu não sou meu emprego. Eu sou uma pessoa com dignidade, com sonhos, com valor. Voltei a estudar à noite. Passei no vestibular para enfermagem. Quero ser o tipo de profissional que trata todo mundo com respeito, não importa quem sejam. Obrigada por me mostrar que é possível. Letícia respondeu pessoalmente, como fazia com muitas mensagens, e ficou pensando sobre como nossa dor, quando transformada, pode se tornar luz para outros. O Ministério da Saúde começou a demonstrar interesse no trabalho dela. Havia conversas sobre expandir o programa nacionalmente. Letícia estava sendo cotada para posições importantes em Brasília, mas foi durante uma dessas conversas de alto nível que algo dentro dela se rebelou. Estava em uma sala de reunião luxuosa na capital, cercada de políticos e burocratas, discutindo estratégias e métricas e otimizações, quando de repente tudo pareceu absurdamente distante da realidade. Com licença, ela interrompeu no meio de uma discussão sobre alocação eficiente de recursos. Vocês já passaram tempo real em um hospital público? Não visitinha rápida com fotógrafo, mas sentaram na fila esperando atendimento? Viram uma mãe chorando porque disseram que a cirurgia do filho vai demorar 6 meses? Conversaram com um médico que não tem material básico para trabalhar? O silêncio foi constrangedor. Um dos assessores limpou a garganta. Bem, doutora Letícia, nós dependemos de relatórios e dados para... Dados não choram, ela interrompeu.
Dados não sentem dor. Dados não morrem na fila esperando atendimento. A gente pode ter todos os números, todas as estatísticas, todos os PowerPoints bonitos, mas se não entendermos que estamos falando de pessoas, de vidas reais, de famílias, então não vamos mudar nada de verdade. Ela se levantou. Desculpem, mas acho que esse não é meu lugar. Meu lugar é lá na linha de frente, com os profissionais que estão realmente fazendo o trabalho, com os pacientes que precisam de ajuda. Obrigada pela oportunidade, mas vou ter que recusar. Letícia saiu da sala, o coração batendo forte, meio esperando ter cometido um erro de carreira gigante, mas quando ligou o celular, tinha mensagens de Eduardo e Isabela. Eduardo, acabei de ver no noticiário que você saiu da reunião em Brasília. Orgulho de você por manter seus princípios. Isabela, mamãe, a professora mostrou notícia sobre você na aula. Todo mundo aplaudiu. Você é minha heroína. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Estava voltando para casa, para seu apartamento simples, para seu trabalho de campo, para o lugar onde realmente pertencia. Mas a história não termina aí, porque 2 meses depois, após Letícia voltar ao trabalho estadual mais energizada do que nunca, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de jovens médicos inspirados por sua história fundou uma ONG chamada Dignidade Saúde. O objetivo? Levar atendimento médico humanizado para comunidades carentes, treinando profissionais segundo os princípios do cuidar é direito. Eles convidaram Letícia para ser conselheira, e desta vez ela aceitou, porque não era posição de escritório em Brasília. Era trabalho de campo real com pessoas reais. A ONG cresceu rapidamente. Em 1 ano tinha unidades móveis viajando pelo estado. Em 2 anos, expandiu para outros estados. Jovens profissionais faziam fila para participar, atraídos não por salários altos, que não eram, mas pelo propósito. Isabela, agora com 12 anos, começou a acompanhar a mãe em algumas visitas. Via crianças em situação de vulnerabilidade e perguntava por que o mundo era assim. Letícia respondia honestamente, porque ainda há muita desigualdade, muita injustiça, mas também há pessoas lutando para mudar isso. E você pode ser uma dessas pessoas. Eduardo, vendo a neta crescer com consciência social tão desenvolvida, fez algo que surpreendeu até Letícia. Anunciou que deixaria a maior parte de sua fortuna não para a filha ou neta, elas teriam o suficiente para viver bem, mas não fortunas obscenas, mas para um fundo permanente que financiaria o programa Cuidar é Direito, indefinidamente. Quando você morrer, vamos estar velhos e chorando, Letícia disse quando ele contou a decisão. Não fala dessas coisas. Tenho 68 anos, Letícia. Sou realista e quero ter certeza que o trabalho que começamos vai continuar muito depois que eu partir. Essa é minha forma de compensar todos os anos que desperdicei sendo ganancioso e egoísta. Meu legado não vai ser quantos milhões ganhei, mas quantas vidas ajudamos a salvar. No aniversário de 15 anos de Isabela, a festa foi no hospital, especificamente na ala pediátrica gratuita, que levava o nome de Rodrigo Santos, uma homenagem de Eduardo ao genro que nunca conheceu, mas que amou sua filha melhor que ele mesmo havia feito. Crianças internadas foram convidadas, as que podiam sair dos quartos. Funcionários do hospital compareceram. Pacientes que o programa havia ajudado vieram agradecer. Sandra estava lá com a família. Os médicos da ONG trouxeram um bolo gigante. Não era a festa de debutante tradicional com valsa e vestido caro. Era Isabela, de jeans e camiseta, soprando velas rodeada de enfermeiros, pacientes, faxineiros, médicos, todos cantando parabéns desafinados, mas sinceros. E quando perguntaram a ela o que havia pedido, Isabela olhou para a mãe e disse: "Pedi para ser como minha mãe quando crescer, para ter coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil, para nunca esquecer de onde vim, para sempre tratar todo mundo com dignidade, não importa quem sejam." Letícia abraçou a filha com força, incapaz de falar. Eduardo, ao lado delas, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Naquela noite, quando todos foram embora e era só as 3 gerações, Isabela perguntou algo que estava na mente dela há tempos. "Mãe, você se arrepende de alguma coisa? De ter escolhido meu pai em vez do dinheiro? De ter passado por tudo que passou?"
Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de ter escolhido seu pai, nem um segundo. Ele foi o amor da minha vida, e você é o maior presente que ele me deu. Me arrependo de não ter tido mais tempo com ele. Me arrependo que você não o conheceu. Me arrependo de cada segundo que sofri, pensando que não era boa o suficiente. E o vovô? De ter brigado com ele por tanto tempo? Isso é mais complicado. Me arrependo dos anos perdidos, das memórias que não criamos. Mas não me arrependo de ter mantido minha dignidade, de não ter voltado só porque era mais fácil. Porque se eu tivesse voltado naquela época, teria voltado como pessoa quebrada, derrotada. Voltei quando estava inteira, quando podia voltar de igual para igual. E isso fez toda a diferença. Eduardo, que estava ouvindo em silêncio, falou. E eu me arrependo de cada dia que deixei meu orgulho ser mais importante que minha filha. Me arrependo de não ter conhecido você quando bebê, Isabela. Me arrependo de não ter ajudado quando o Rodrigo morreu. Mas sou grato por esta segunda chance. Nem todos têm. Os três ficaram em silêncio confortável por um momento. Então Isabela, com a sabedoria que às vezes crianças têm, disse algo profundo. Acho que a gente não pode mudar o passado, mas pode escolher o que fazer com ele. Pode deixar ele te destruir ou pode deixar ele te ensinar. Vocês dois foram ensinados e agora estão ensinando outras pessoas. Isso é legal. 5 anos depois, em uma cerimônia emocionante, Letícia recebeu o título de doutora honoris causa por uma grande universidade, reconhecendo suas contribuições revolucionárias para a saúde pública. Ela subiu ao palco vestindo não um terno caro, mas um vestido simples e carregando uma pasta de couro gasto que usava todos os dias no trabalho. Quando convidada a fazer discurso, ela olhou para o auditório lotado de acadêmicos, estudantes, autoridades. Não vou fingir que pertença aqui, ela começou honestamente. Não tenho PhD. Mal terminei o ensino médio antes de sair de casa. Tudo que sei aprendi na prática, nos erros, na vida real. Mas talvez seja exatamente por isso que estou aqui. Porque a vida real, com todas suas complicações e injustiças, é a melhor professora que existe. Ela respirou fundo. Quando tinha 19 anos, tive que escolher entre segurança e amor. Escolhi amor. Quando tinha 25, tive que escolher entre orgulho e humildade. Escolhi dignidade, que é diferente de orgulho. Quando tinha 30, tive que escolher entre vingança e compaixão. Escolhi transformar dor em propósito. E cada uma dessas escolhas me trouxe até aqui, não para este palco especificamente, mas para uma vida com significado. Uma vida onde acordo sabendo que o que faço importa. Onde posso olhar minha filha nos olhos e dizer que tentei deixar o mundo um pouquinho melhor. A voz dela ficou mais forte. Para os estudantes aqui, não esperem ter todas as qualificações antes de fazer diferença. Não esperem o momento perfeito, porque ele nunca vem. Comecem onde estão, com o que têm. Uma faxineira pode mudar o sistema de saúde. Imagina o que você pode fazer. Para os profissionais, nunca esqueçam que cada paciente é alguém. É a mãe de alguém, o filho de alguém, o amor de alguém. Trate-em com a dignidade que você gostaria que sua própria família fosse tratada. E para qualquer um que já foi humilhado, rejeitado, desprezado por sua posição social, seu valor não vem de onde trabalha ou quanto ganha. Vem de quem você é, de como trata os outros, de manter sua humanidade mesmo quando tentam tirar isso de você. A plateia se levantou em ovação. Mas o momento que Letícia mais atesouria foi depois, quando uma jovem estudante de medicina se aproximou com lágrimas nos olhos. Doutora Letícia, eu venho de comunidade pobre. Consegui bolsa para estudar aqui, mas sempre me sinto inferior, como se não pertencesse. Sua história me fez perceber que não preciso esquecer de onde vim. Posso usar isso como força. Use sim, Letícia disse, apertando a mão dela. O mundo precisa de médicos que entendem o que é passar fome, o que é ter medo, o que é ser tratado como menos. Você vai ser incrível. Naquela noite, quando chegou em casa exausta, mas realizada, encontrou Isabela, agora com 20 anos e cursando medicina, por escolha própria, não pressão, esperando com bolo de chocolate. Parabéns, doutora Letícia Mendes. Isabela brincou, usando o título acadêmico. Minha mãe é chique agora. Para, seu trem. Letícia riu. Continuo sendo a mesma pessoa que limpa chão quando você derrama suco. Eu sei.
É isso que te faz especial. Isabela abraçou a mãe. E eu vou seguir seu exemplo. Vou ser médica que trata todo mundo igual, rico ou pobre. Vou trabalhar em comunidades carentes. Vou fazer você se orgulhar. Já me orgulho, todos os dias. Eduardo, agora com 73 anos, entrou cambaleando sob o peso de pacotes. Comprei pizza para comemorar. E sorvete e refrigerante. Basicamente, comprei metade do supermercado porque não sabia o que vocês queriam. As 3 gerações sentaram no chão da sala, comendo pizza direto da caixa, rindo de piadas internas, planejando o futuro. E foi nesse momento simples, sem câmeras ou holofotes, que Letícia se deu conta. Isto era sucesso. Não o título, não o reconhecimento, não o programa que mudou vidas de milhões. Mas isto, esta família imperfeita e remendada, construída sobre perdão e segundas chances. Esta filha incrível que estava crescendo com valores sólidos. Este pai que finalmente aprendeu que amor não tem condições. A jornada de uma faxineira humilhada até doutora honorária era extraordinária. Mas a jornada de uma filha rejeitada até filha perdoada, de uma viúva quebrada até mulher inteira, de uma vítima até agente de mudança, essa era a verdadeira transformação. Porque no final, não importa quanto dinheiro ganhamos ou quantos títulos colecionamos, importa quanto amor demos, quantas vidas tocamos, quanto da nossa dor transformamos em cura para outros. E Letícia, com sua filha em um braço e a mão do pai na outra, finalmente entendia. Ela não precisava de validação externa. Sua vida, com todas suas dores e vitórias, com todas suas escolhas difíceis e consequências, com todo o seu amor persistente e perdão difícil, era o maior testemunho possível de que dignidade não se perde, não se compra, não se herda. Dignidade é escolha, todo santo dia, cada interação, cada decisão, e ela havia escolhido bem.